Nós é que agradecemos, doutor Moacir, a sua contribuição e do Ministério Público Federal. E o último orador é o doutor Ângelo Maiolino, é médico hematologista do Comitê Científico Médico da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao ilustre senador Valdemir Moca, a senadora Ana Amélia, pelo convite de estar aqui, a oportunidade de falar um pouco sobre essa questão do mieloma múltiplo. Na verdade, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e minha vida, como vocês podem ver, eu me dedico a pesquisar e a tratar e a ensinar, particularmente pacientes com mieloma múltiplo. 90% da minha atividade é relacionada à pesquisa e o tratamento dessa doença. O mieloma, na verdade, não é uma doença tão rara assim. Ela corresponde a 10%, 1% de todos os tipos de câncer e a 10% dos cânceres do sangue, da medula. A maioria dos pacientes tem mais de 60 anos, mas existe, aparentemente, a incidência em pacientes mais jovens vem aumentando bastante. A gente não tem uma estatística precisa no Brasil, mas essa estatística americana são 21 mil novos casos e é uma doença ainda que mata, 12 mil óbitos por ano. É uma doença que tem tratamento, mas, infelizmente, não tem cura. E ela evolui uma característica clínica importante em vários ciclos de resposta e retorno da doença. Resposta e retorno da doença. A doença sensível ao tratamento tem uma mediana hoje de sobrevida de 7 anos, no entanto, a doença refratária, a sobrevida mediana cai para 6 a 9 meses. Então, o mieloma é uma doença maligna, um câncer da medula, que surge de uma célula do sistema de defesa do nosso organismo, a célula plasmática, que é um linfócito. E essas células do mieloma produzem uma proteína em excesso, e essa proteína pode trazer várias consequências, causar insuficiência renal, o paciente pode ter anemia, problemas ósseos, aqui vocês veem uma fratura. Então, além de ser uma doença letal, é uma doença de grande morbidade. Então, o paciente pode evoluir com insuficiência renal, 20% evolui com insuficiência renal, os pacientes evoluem com anemia, com esse tipo de fratura, com dor. Então, a morbidade é muito grande. Então, é uma doença que causa um enorme sofrimento, além de levar a óbito. Isso tem que ficar muito claro para os senhores. A história natural do mieloma, desculpe, o slide está em inglês, eu não tive tempo de traduzir, mas está bem explicitado no gráfico. O mieloma evolui de uma fase assintomática que pode durar anos. No entanto, quando ele se torna ativo, ele precisa receber um tratamento. E aí é que a gente vem com aquele conceito de linhas de tratamento. Primeira linha de tratamento, segunda linha, terceira linha. Do momento que a doença está ativa e ela passa por um tratamento inicial, hoje, a maioria dos casos, a gente consegue obter uma resposta adequada utilizando esse conjunto de medicamentos que ficou sendo chamado de novos medicamentos, que já não são tão novos assim. Na realidade, os novos medicamentos são a talidomida, o bortezomib, o nome comercial, o Velcade, e a lenalidomida. No Brasil, como vocês veem, a gente só tem os 2 primeiros. Não temos a lenalidomida. Temos também a alternativa para esse paciente do transplante autólogo de medula óssea. Para os pacientes mais jovens, podem ser submetidos ao transplante. Tem que ficar claro que um medicamento não substitui o outro. O transplante não é substituído pelos medicamentos, nem tampouco os medicamentos substituem o transplante. Existem as indicações precisas e as combinações desses medicamentos tornam a eficácia do tratamento ainda maior. Isso é, combinações de lenalidomida com bortezomib com ciclofosfamida, combinações de talidomida com ciclofosfamida com Velcade, com bortezomib. A eficácia é amplificada no momento que você tem a possibilidade de fazer combinações de tratamento. Na realidade, a solicitação do registro da lenalidomida e do Velcade, também no início, foi no momento em que a doença retorna, no momento da recidiva, né? E, nesse momento, se você não tiver a melhor droga disponível para utilizar para aquele seu paciente, ele invariavelmente vai sofrer e vai a óbito. Então, a necessidade de se ter linhas de tratamentos aprovadas para essas fases subsequentes, antes da doença se tornar refratária, é um imperativo. Por isso que se tem essas novas drogas e se continua a pesquisar novas drogas. Nos Estados Unidos já tem registro de 3 novas drogas, além dessas que eu citei para os senhores. Muito bem, isso é o que acontece com um paciente que recidiva
quando ele é exposto e quando ele não é exposto às novas drogas. Né? Isso é uma série americana, né? Isso certamente seria reproduzido. Infelizmente, no Brasil, a gente está situado por aqui. Os nossos pacientes estão situados nessa curva. Vocês veem a mortalidade, né, nos pacientes que recidivavam antes de 98, que recidivavam nesse período em 98, 99, 2000, 2001. E vocês veem que, à medida que os anos foram passando, né, com a disponibilidade das novas drogas e do transplante, os resultados no tratamento do mieloma melhoraram consideravelmente. E, infelizmente, essa curva de sobrevida não pode ser reproduzida no Brasil, porque a gente não tem acesso e disponibilidade ao conjunto de novas drogas. A gente está situado por aqui. Os nossos pacientes acabam caindo nessa curva. Então, em vez de uma mediana de sobrevida de 7 anos, que é a expectativa que se tem fora, a gente tem uma mediana de sobrevida de 3 anos. E isso é uma situação que a gente não pode compactuar de modo algum. Só para concluir, ainda tenho alguns minutos, na realidade, algumas questões a gente vai ter que discutir aqui. Foi levantado essa consideração da aprovação do medicamento quando comparado com placebo. Não é verdade. O braço comparador do estudo da lenalidomida foi contra dexametasona. Na realidade, a dexametasona ela estava nos 2 braços do estudo, porque seria um absurdo usar placebo no tratamento de um câncer. Então, num braço você tinha dexametasona mais placebo, no outro braço do estudo você tinha dexametasona mais lenalidomida, o que é totalmente lógico. Aliás, esse estudo foi feito na Europa e nos Estados Unidos por recomendação das próprias agências europeia, o EMEA, e a agência americana, o FDA, para a obtenção do registro da droga. A aprovação do Velcade, que se deu quase simultaneamente, como foi visto, também foi um estudo semelhante a esse. No braço comparador, você tinha Velcade mais placebo e o braço comparador era com dexametasona dexametasona mais placebo contra Velcade mais placebo. Um estudo absolutamente idêntico que motivou a aprovação do bortezomib e da lenalidomida no mundo inteiro, praticamente. Na realidade, não tem como fazer um estudo comparando Velcade com bortezomib. Não teria o menor sentido, não seria nem ético, até porque um medicamento não substitui o outro. Ambos, existem situações em que você vai ter um resultado melhor utilizando o Velcade, situações em que você vai ter um resultado melhor utilizando o bortezomib, a lenalidomida, e situações em que você vai ter um resultado melhor quando você combina ambas as drogas. Então, na realidade, existem situações também mais particulares, por exemplo, pacientes que têm neuropatia periférica, problema nos nervos periféricos. Cerca de 20% dos pacientes com mieloma que são tratados com talidomida e com bortezomib desenvolvem uma neuropatia periférica praticamente incapacitante. Né? E, na realidade, a lenalidomida, por exemplo, ela não provoca neuropatia periférica. Quando um paciente desse chega aos nossos cuidados, já refratário ao Velcade, já refratário à talidomida, e com neuropatia periférica, o que a gente faz? Não tem alternativa. Então, na realidade, os pacientes são candidatos absolutos, formais, ao tratamento com a lenalidomida. Então, essa é uma questão, a gente entende a argumentação da Anvisa relacionada ao braço comparador da época, mas isso é uma época, nós estamos falando de 2005, nós estamos falando de 2005. Então, até o tempo que se levou para se discutir a questão da aprovação da droga causou essa confusão dessa questão do braço comparador, né? Do braço comparador. Então, pacientes que, só para concluir, pacientes que recidivam depois de usar Velcade, depois de usar talidomida, no Brasil, eles não têm a menor opção. Pacientes que têm neuropatia periférica provocada, induzida pela talidomida, induzida pela bortezomib, no Brasil, eles não têm a melhor opção. Então, a gente vai certamente passar por um pouco mais de discussão para clarificar esse problema. Causa muita estranheza, eu faço parte do Grupo Internacional do Mieloma, eu convivo com pesquisadores do mundo inteiro, né? Eu sempre me encontro num constrangimento enorme, porque a toda reunião, todo congresso, todos eles me questionam por que o Brasil, dos países civilizados do mundo inteiro, é o único país onde a lenalidomida não está aprovado. Isso, para mim,
é a coisa incompreensível e não tem como explicar de forma alguma a razão desse fato. Obrigado. Agradeço a participação do doutor Ângelo Maiolino, que é médico hematologista do Comitê Científico e médico da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Eu vou consultar os seus senadores e eu pretendo dar a palavra à senadora Ana Amélia, que é a autora do requerimento. Faria um bloco já dos 3 senadores aqui presentes, dos questionamentos, aí nós teríamos oportunidade de algumas coisas são colocadas. Eu tenho certeza que a doutora Laura Gomes Castanheira vai querer algumas colocações que seria importante que a Anvisa pudesse também colocar. Enfim, eu acho que vamos começar agora, então, o debate com a palavra a senadora Ana Amélia, que é a autora do requerimento.